Que Deus nos abençoe nessa noite. O nosso tema de hoje é santificação. Lá em Levíticos 27, diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, já no Velho Testamento, a relação de Deus com o povo que sai do Egito é um processo de santificação, de preparação do povo para andar com Deus. E nos dias de hoje, nós também temos esse processo. A santificação começa com a nossa conversão. Conversão é sinônimo de mudança. E essa mudança geralmente, e pela ordenança que Jesus nos deixou, pelos apóstolos, que o batismo sela essa nova vida. Porque a proposta que Jesus nos deixa é aquela de morrermos. Nós temos que morrer. Quem que morre? Morre o homem velho, morre a carne. Morrer é morrer. Não fica mais ou menos alguma coisa, não é isso. E a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, não é que nós aceitamos Jesus, não. Não é isso, eu não disse isso. Eu disse que nós entregamos. A nossa vida não é nossa mais. Nós entregamos ela a Deus. Aí começa o processo de santificação. E que o processo que a carne vai morrendo, o desejo da carne, a vontade da carne vai morrendo e nós vamos privilegiando a vontade de Deus. Esse é o processo de santificação, de mudança. Deixar de ser de um jeito e passar a ser de outro jeito. A essência dessa santificação, ela passa por uma mudança muito forte. É uma mudança que nós não conseguimos fazer através da nossa carne. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco e nos levar nesse processo, e se nós não desistirmos de andar no modelo antigo que a gente vivia, ele não vai acontecer. O próprio batismo fica inócuo, fica sem validade. Porque ele não registra um novo pacto, uma nova vida. A pessoa entregou a vida para Jesus, continua fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. Uma das coisas que caracteriza o nosso processo de santificação é que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, nós perguntamos ao Pai: devo fazer? Ou não? No modelo antigo a gente já tomava decisão logo de início. Quando deu problema, vamos lá pedir oração. Esse é o modelo de quem ainda não entregou a vida a Jesus. Agora, quando entrega a vida a Jesus, a gente não leva o problema para Deus, não. Nós levamos primeiro a decisão. Senhor, eu devo ir por aqui ou não? Eu faço isso ou não faço isso? E aí, se o Espírito de Deus está em nós, ele começa a criar um incômodo naquilo que não devemos fazer. Naquilo que não devemos ser. E aí entra uma luta. Porque o inimigo está tendo... Nós temos como inimigo Satanás e temos a nossa carne. Não sei qual que é pior. Para nos tirar do caminho de Deus. O que Deus espera no processo de santificação é a nossa fidelidade. É muito fácil a gente colocar no carro e falar assim: Deus é fiel. Já viram nos carros, né? Deus é fiel, Deus é fiel. Por que a gente não coloca assim: eu sou fiel a Deus? Qual que é a dúvida, qual a desconfiança que a gente tem que Deus é fiel? Deus sempre foi, Ele é Deus. A questão nossa agora é a nossa fidelidade. E a nossa fidelidade é uma relação de servo para Senhor. Deus é Senhor, Deus é Pai. Jesus é Senhor. Foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ele venceu toda a potestade e está debaixo do poder de Deus. Jesus veio para fazer isso. Jesus veio para trazer o reino de Deus
para o nosso meio. Eis que vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, muda de modelo, pare de ser como você era. Você vivia, queria o mundo todo em torno de fazer você feliz, de você ter tudo, de ser melhor do que o outro. Tudo isso tem que morrer. Agora, se a gente continua vivendo o nosso tempo, a nossa hora, nós temos 24 horas por dia, a gente faz um balanço e vê, nessas 24 horas, o que eu fiz? Por minha conta, o que eu fiz para Deus? Aí a gente vai ficar envergonhado. A gente vai chegar à conclusão que a gente, às vezes, estava fingindo. Ou estava nem preocupado. Mas após a conversão, é que se inicia o processo de santificação. Isto é, que o Espírito de Deus está nos guiando. Então agora eu entreguei meu coração a Deus e vai resolver todos os meus problemas, é isso? Deus vai, às vezes, vai nos ensinar, vai nos deixar. Lembra falamos de Jó, outro dia? Deus é soberano. Mas Deus está me deixando sofrer. Ele não deixou Paulo sofrer? Até a morte, até ser decapitado. Os discípulos, todos não foram decapitados, não foram martirizados. Tinha o Espírito de Deus? Tinha. O processo de santificação? Tinha. Mas essa vida que ele leva é a vida da carne. A vida eterna ele não leva. E nós nos apegamos dessa vida aqui, com os problemas dessa vida, e ficamos correndo atrás e querendo torcer a vontade de Deus para ele fazer o que a gente quer. Deus não vai nos ouvir. Porque às vezes Deus quer que nós passamos por provações para que o nosso processo de santificação seja completo. Porque é na provação que nós conhecemos quem é quem. Então, o processo o processo de santificação é um ato de tornar-se santo, ou seja, separado para Deus. Você agora não vive mais por sua conta, você vive para Deus, fazer a vontade de Deus, só a vontade de Deus. Por que Jesus nunca pecou? Porque ele nunca fez a vontade dele, só fez a vontade do Pai. Porque o nosso pecado é errar o alvo é fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa. Jesus nunca fez a vontade dele. Chegou até na oração: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, Jesus volta: contudo, seja feita a tua vontade. Ele era homem, é sujeito às mesmas tentações que nós, mas ele resistiu. Então, se nós não temos o Espírito de Deus, sozinho, nós não vamos conseguir. É como você tentar fazer um regime e não consegue parar de comer doce, de fritura nem nada. Você não vai emagrecer, não vai ter resultado. Você não consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Em tudo é assim. Você quer continuar do jeito que você era e quer resultados diferentes. Não consegue. Em nada. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer de forma diferente. E a forma diferente é andar à vontade de Deus, santificar a nossa relação com Deus. Não é? O crescimento espiritual começa com a fé em Jesus. Aquele momento que nós realmente identificamos que Jesus é nosso Senhor e que nós queremos ser servo dele. Aí começa o processo da lealdade, né? De fazer o que ele manda e não o que nós queremos ser feito. Porque a nossa carne quer fazer a vontade. Às vezes ele nem quer que você seja mais importante, mas ele faz que o outro seja menos importante que você. Isso é o orgulho da carne. Aquela coceira que dá quando alguém fala alguma coisa e de chegar e contar para o outro alguma coisa que a pessoa confidenciou com você, que vai só denegrir a imagem da outra pessoa. Que vontade é essa? O que a gente ganha com isso? Então,
A santificação é estarmos separados para Deus. Toda vez que nós voltamos para nós pecamos, nos afastamos de Deus e nós espantamos o Espírito. O Espírito afasta de nós. Um ponto importante que nós temos que observar aqui é que essa nossa fidelidade, né, da santificação, nos heróis da Bíblia, vamos pegar Josué. Né? O Josué, quando a queda dos muros de, como chama lá? Esqueci. Quando os muros caíram esqueci o nome da cidade. Jericó, isso. As muralhas de Jericó caíram, ele seguiu o que Deus mandou fazer. O que Deus mandou o povo fazer era tão irracional ficar rodeando e tocando em volta uma semana. Isso vai derrubar as muralhas. Mas o povo obedeceu. Josué 3,5 disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso vale para nós. A gente vai santificando, que Deus também vai fazer maravilhas no nosso meio. E vai fazer coisas impensáveis. E você vai ver assim, que o caminho que a gente quer passar é o caminho de Deus é outro. Os planos de Deus são outros, não são os nossos. Os planos de Deus são certos. Aquele que nos leva a ter uma vida de santidade e uma vida com Deus. Ainda que nós caiamos em algum ponto, Deus nos levanta. No final, nós chegamos com Ele no final e vamos com Ele depois dessa vida para uma vida eterna, que não tem dor, não tem tristeza, não tem nada. Esse é o plano que nós temos que seguir. Seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Hebreus, Paulo falando na carta. Não, a igreja na época dos apóstolos, Paulo era a igreja. Não era. As cartas de Paulo é chamando a atenção, os absurdos que aconteciam na igreja. E Paulo colocando carta para corrigir o povo que tinha comportamentos às vezes piores do que aqueles que não estavam na igreja. É porque o processo é difícil. Um ponto interessante com relação à santificação, a gente vai encontrar também lá em Salmo 1. Como é que nós devemos andar nesse mundo? Como devemos andar nesse mundo para sermos santos? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Observa essa sequência aqui, que essa sequência daqui é muito interessante, porque é sutil. Como nós vamos desviando facilmente do processo de santificação. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Uma coisa é estar andando com a pessoa. Depois, não se detém no caminho dos pecadores. Olha, uma coisa é você ir andando com a pessoa. Outra coisa é você para com a pessoa e continua a conversa. E depois, e dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Então, uma coisa é você caminhar com a pessoa, outra coisa é você parar com ela no caminho, gastar tempo, e a outra coisa é assentar, você ficar mais tempo, conviver cada vez mais tempo com aquele que te afasta de Deus, que está fora da vontade de Deus. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que nós estamos fazendo aqui hoje é meditar. Nós estamos meditando na palavra de Deus. Porque um grande inimigo que nós temos hoje é o engano. E às vezes nós nos contentamos com o engano. Tem muita gente vendendo para a gente o engano. O caminho é esse. Quem é o caminho? Jesus é o caminho.
a verdade e a vida. Ele é tudo. Não tem outra forma. Então, se não tem Jesus, você está fora. E nós vamos desviando, vamos nos acomodamos, e aí tem uma pessoa, aí daqui a pouco ela te chama para fazer uma coisa que não deve, e aí depois você vai para a casa dela, e depois você senta, e depois você dorme, e convive com alguém que anda fora do caminho de Deus. O que vai acontecer? Você vai influenciar ela ou ela vai influenciar você? Se você não tiver no Espírito, você vai nem perceber que já está lá do outro lado. E aí nós passamos a assumir uma posição de religiosidade, no sentido geral, no contexto mundo todo, que as culturas todas que já existiram sempre tiveram um Deus, mas era um Deus para servir a elas. Ela vai lá, faz o sacrifício lá e pede lá o Deus dele, e o Deus dele vai resolver o problema. E nesse Deus aí entra o diabo no meio e te vende o pacote dele. Aí você compra. Então nós temos que ficar atentos. O caminho que leva à perdição é largo. O caminho que leva à salvação é estreito. Quando você está muito bom, o clima está bom, está excelente esse lugar, essa conversa, cuidado. Porque quando a gente começa a conversar com uma pessoa e ela começa a desinteressar, desvia o assunto, é porque o assunto não está interessando a ela, mas interessa a Deus. Mas eu vejo assim, às vezes, a gente conversa, trabalho que eu fiz, agora eu faço com poucos meninos ainda. Alguns voltam e ligam, como semana passada. Eu estava lá do trabalho, lá e olhando, e estava lembrando de tudo que você falou. E às vezes, quando eu comecei, pelo que eu queria, dava errado, e quando eu segui aquele caminho, eu não te falei nada, que dali é Deus que mandou te falar. E quando você segue e faz a vontade de Deus, você se aproxima dele. Agora você tem que saber separar do joio, separar daqueles que estão do outro lado. Senão você vai ser levado dessa correnteza. Então, meus irmãos, a gente tem que ter o cuidado de parar e rever a nossa posição. Como nós estamos andando. Faça uma avaliação. E você vê seu irmão caindo, vai com carinho, com cuidado, com zelo, trabalhar com ele para que ele volte para o caminho do Senhor. Para que ele ande fazendo a vontade de Deus, num processo de santificação, que é não fazer a nossa vontade e só fazer a vontade de Deus. Então é muito importante, eu faço as duas, você não vai ser ninguém, você vai sofrer dos dois lados. Anda no caminho do Senhor. Essa é a prioridade. E você vai ver que sua vida é diferente. Porque a gente fica louco, eu perdi um dinheiro, minha cabeça saiu fora do lugar. Ai, eu estou com uma dívida, e aí sua vida ficou voltada só para isso. O seu mundo é só isso. Minha doença agora, aí você é voltado só para a doença. E fica correndo atrás de Deus só para pedir as coisas, e você não se santifica diante de Deus. Trabalha em vão. Trabalha em vão. Então, ou seja, tudo que nós devemos pedir tem que ser segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, segundo a vontade dele, ele fará. A Bíblia é clara com isso. Se você pedir segundo a vontade de Deus, ele vai fazer. Então, o grande segredo nosso antes de orar é saber qual é a vontade de Deus. Antes de você colocar um nome, chamar o nome de uma pessoa que ela talvez nem saiba que está orando por ela, lembre que você não devia conversar com ela. Devia falar com ela. Você me autoriza, até por uma questão ética, de levar seu nome e orar? Você concorda com o que a gente vai pedir? Você conhece o Deus que nós vamos pedir? Você rejeita ou você aceita esse Deus? Porque quando ele está cheio do Espírito, nós não conseguimos conter. Numa conversa com uma pessoa, outro dia a Beth estava com um casal conversando
sobre as coisas de Deus. E assim, a hora passou, não sei, umas 4 horas mais ou menos de conversa, eu não vi o tempo passar. Falando das coisas que às vezes a gente erra, o caminho que a gente erra. Né? Casal mais ou menos, um pouco mais velho que a gente até. A gente falando assim, quanto tempo a gente errou, quantas vezes nós esquecemos de Deus. Né? E essa pessoa, principalmente a senhora, ela fala que o dia que ela converteu, ela não conseguia ficar calada. Ela encontrava com uma pessoa, ela começa a falar, e falava de Jesus, e falava para o outro, e levou quase a família toda dela para a igreja e buscar Deus, porque ela não conseguia falar. Ou seja, houve uma mudança real na vida. Agora, não, eu aceitei Jesus e agora continua do jeito que está. Não há santificação, não há um processo de crescimento. Vamos pensar nisso, vamos meditar nisso, vamos ver com quem está andando, com quem a gente está parando e com quem a gente está assentando, vivendo e conversando mais, e sobre o que ele está falando. Que Deus abençoe nessa noite. O Espírito Santo de Deus visite nossa mente, tá? E tire a vontade na nossa carne. Nos dê força, nos mostre, nos incomode para seguirmos o caminho que Deus quer. Né? Que nós possamos falar que sou fiel a Deus, não só que Deus é fiel a nós. Amém? Okay. Bom, essa noite, com quem nós vamos contar aí para fazer as orações? Você separou, Raquel?